Lá nos Estados Unidos, eles têm o Automation Day, é um evento anual, e o propósito deles lá é o mesmo que o nosso aqui, né? Nós temos uma visão, uma noção, mais ou menos, do que as empresas de automação estão utilizando, né, em termos de tecnologia de automação hoje no mercado. Para isso, né, nós temos dois objetivos. Um deles está claro, né, no próprio propósito. O outro é que vocês, como alunos, né, ou seja, vocês estão começando o curso de engenharia de controle e automação, vocês têm a oportunidade também de estar em contato com o mercado, com as empresas, né, de tal forma que não fique apenas a conversa ou vamos dizer assim, a teoria que você tem em sala de aula, ou que nós estamos informando para vocês de como as coisas estão sendo conduzidas, né? É um fato interessante, acho que a primeira disciplina, que chama Introdução à Engenharia, né, se conhece bem, dá aquela visão de modelagem, análise, síntese, né, de projetos, mas o mais importante que nós estamos vendo é a apresentação da grade do curso e uma discussão, mais ou menos, do que o tripé hoje no nosso país, com respeito ao ensino de automação, onde aqui a gente frisa o Ministério da Educação junto ao INEP, cujas regras e diretrizes são definidas pelo SESC, que é a Secretaria lá de Ensino Superior, né? A gente apresenta as exigências do governo com respeito ao curso, a gente mostra o que o CREA e o que o CONFEA está regendo, principalmente em relação à resolução 1010, né, que a gente acredita que vai ser, nem que seja daqui uns 10, 20 anos, né, a gente espera que seja, né, um norte para o mercado de automação. E obviamente não podemos deixar de lado, né, o que está sendo pesquisado, investigado aí, não só no Brasil, no mundo, com respeito à ciência, né, que é aí, vamos dizer assim, né, o grande benchmark, né, das grandes empresas, da Siemens, né, da Roca, dessas outras multinacionais aí, que ela tem essa preocupação em trazer sempre alguma inovação nessa área. E a universidade é um ponto focal em relação a isso aí. Como a nossa IES, ela é uma faculdade, né, nós não temos, vamos dizer assim, o foco em pesquisa, mas nós temos o interesse na pesquisa, né? Então, apesar de não ter laboratório de pesquisa em si, nós temos um interesse em ter alguns centros de pesquisa funcionando aqui na nossa IES, principalmente na área de automação e controle. E, obviamente, nós vamos estar de olho no que o mercado está utilizando e o que as empresas estão trabalhando, né? O nosso objetivo em convidar as empresas nesse evento é exatamente esse. E vocês também que estão chegando aí, né, também no segundo grau técnico, estão tendo também a oportunidade de estar enxergando isso aí. E o que a Única tem a oferecer em relação a esse tipo de curso, ok? Nós estamos convidando aqui, nós temos a presença da Vision Automação, né, uma empresa na presença aqui de um dos seus engenheiros, sócio também, né? Ainda não, né? O Elcio Moreira, ele tem alguns anos de experiência em automação. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele alguns anos atrás na Usinas Mecânica. É um excelente engenheiro e tem os seus 30 e poucos anos. Vamos ficar assim, né? Não fala muito, vamos truncar. Mas tem alguns anos de experiência nessa área de automação e tem muito a contribuir. Eu espero que vocês possam aproveitar não só o conhecimento em relação à empresa, a Vision, né, mas também a presença do profissional aqui à frente junto a vocês. Com a palavra, a Vision. Boa noite, gente. Boa noite, Elcio. Trabalho na Vision Automação, sou engenheiro de projetos lá. E vou, nessa palestra aí, tentar passar para vocês um pouco do que a gente faz lá no dia a dia de prestação de serviço na área da automação. Olha, a empresa Vision foi fundada em 98, já é uma empresa bem antiga aqui no mercado, embora claro que ninguém conheça a empresa. É especializada em automação e informática, certo?
Nós fomos há pouco tempo aí, nós fomos contemplados em certificação da ISO 9000 e temos a sede nossa aqui em Batiga, no Horto, e temos uma filial lá em São José dos Campos, São Paulo. Bom, nós trouxemos uma pirâmide aqui de atuação da automação das empresas. Então, o que a Vigia faz hoje? Ela tem, no nível 0, nós trouxemos aqui, chão de fábrica, né? São os transmissores, sensores, atuadores. Acima um pouco tem um nível de controle, são os PLCs, que são a alma do controle, né? Um pouco acima tem o software, o software SCADA, que são os supervisórios, o nível operacional. Depois tem uma coisa nova hoje, que é a área de MES, que está no nível de engenharia, um nível mais de análise. É um produto novo, vamos dizer assim, uma linha nova, uma função nova que as empresas estão trabalhando agora. Então, antigamente ia só até nesse software SCADA, no supervisório. Hoje, então, a gente está abrangendo também essa área de MES. E aquela área de cima, que é a área de ERP, é uma área que a gente não trabalha. Então, quer dizer, o nível de atuação da Vigia, de empresa de automação, normalmente vai até nesse MES, ok? Então, naquele nível de gerenciamento lá, MRTs e tal, é só uma integração que a gente procura fazer, mas já fica um pouco fora da atuação da empresa de automação. Bom, e o que faz a empresa de automação, né? Nós procuramos trazer para vocês, que poucas pessoas, embora hoje muita gente ouve falar em automação, né? Principalmente vocês que estão começando a estudar agora, mas não sabe exatamente o que faz uma empresa de automação. Às vezes a gente fala na rua, eu sou engenheiro de automação. O que você faz? Ele não sabe o que é aquilo. Bom, o que a gente faz lá? O serviço de TA, né? De tecnologia de automação. A gente faz análise de soluções, programações de PLC, programação de supervisórios, a migração e interface com o sistema legado, integração com o nível corporativo, aquela integração lá do NRPs, integração com o banco de dados e consultoria em sistemas customizados. Às vezes uma empresa está precisando de automatizar uma área e não sabe como fazer, então a gente dá essa consultoria também. Bom, a Vigia antigamente, ou até pouco tempo, ela só mexia com automação, exclusivamente automação. Só que agora, como a empresa cresceu, hoje nós estamos com 54 funcionários, e nós vimos necessidade de trabalhar também nessa área de TI. Mas é uma coisa nova, certo? E até para crescer mais a empresa, né? Sabendo que essa área de automação, ela depende muito de investimentos, de governo, né? Investimentos em geral, né? Na área de siderurgia ou qualquer área. Então nós estamos partindo para essa área também de TI. Mas aí é uma coisa nova, eu acho que, como vocês estão estudando automação, talvez não é uma área de interesse para vocês. Mas é análise de sistema, programação de sistema web, desktop, é coisa que vocês veem no dia a dia ali sobre nessa área de informática. Também uma função, um outro segmento que a gente está entrando nele, que é essa área de infraestrutura, essa área de implantação e configuração de servidores, configuração e implantação de redes, certificação de redes, fusão, conectorização, né, redes de fibra ótica, instalações elétricas. Bom, por que as empresas hoje em dia estão investindo em automação nos seus processos produtivos, né? Por que ela está deixando de fazer a coisa manual e partindo para a automação? Tem uma série de fatores
fatores que levam as empresas hoje a trabalhar com automação, né? Uma delas é a melhoria da qualidade. O produto, quando é feito de forma automática, vamos dizer assim, ele tem uma qualidade melhor do que se fosse uma mão de obra manual, né? Estaria fazendo a coisa. Redução de custo de mão de obra. Isso aí é um fator muito importante, até uma coisa muito crítica hoje, né? Ela talvez seja uma das desvantagens da automação, que ela desemprega numa ponta, né? Eles falam, né? No processo produtivo, onde você implanta a automação, ela desemprega. Ela só emprega na área de desenvolvimento, na área de engenharia, né? Mas é uma coisa que até um pouco triste hoje, né? Você falar de desemprego na área operacional, né? Mas é uma realidade. Quando você faz automação, no processo, na planta, você está desempregando. Isso aí é bom para o empresário, né? Aumento de produtividade, lógico, a automação vai produzir mais mundo, né? Diminuição de perdas, repetitividade no processo, quer dizer, se você tem automação no processo, você sempre vai fazer o seu produto da mesma maneira. Ele vai ter a uniformização dos produtos. E por último, segurança. Por que segurança? Porque ela atua em áreas insalubres. Muitas vezes tem uma planta que é insalubre, perigosa, você coloca automação, tira o homem e você consegue produzir com segurança, né? Sem o perigo de acidente com algumas pessoas, com trabalhadores. Bom, aqui eu trouxe uma arquitetura do sistema, uma coisa muito simples, só para vocês entenderem, né? O que é o sistema de automação realmente na prática, um processo, uma planta, né? Nós temos um nível, que é o nível mais baixo, nível 0, que a gente chama de chão de fábrica, nível de chão de fábrica. Estão os transmissores, sensores, atuadores, sistemas inteligentes, né? Isso normalmente interligado numa rede. Depois, acima, tem os controladores, que é a alma do sistema, certo? Normalmente são os PLCs. E acima disso, tem o sistema supervisório. São sistemas que a gente chama de escada. Ok. Aqui nós temos as fases do projeto. Como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha lá na Vision, na empresa de automação? Se um cliente tem um processo, uma planta qualquer, e ele precisa de automatizar, a gente vai até lá e começa nesse primeiro degrau, que seria a identificação das necessidades do cliente. A gente tem que chegar lá, o cliente vai ter que informar, ou a gente abstrair do processo, qual que é a necessidade do cliente, o que ele quer automatizar, tá certo? Depois disso, a gente faz uma elaboração do projeto lógico. A gente vai colocar no papel o que a gente abstraiu do cliente. Um passo à frente, a gente vai selecionar a tecnologia e o hardware do projeto. Aí a gente faz aquela arquitetura que eu mostrei anteriormente, certo? Você escolhe o que você vai usar, se vai usar rede Profibus, se você vai usar equipamentos de chão de fábrica convencional, caminhado, qual tipo de PLC, qual tipo de supervisório. Bom, uma vez feito isso, parte para o desenvolvimento. Aí a gente vai desenvolver, vai programar, vai fazer os testes e posteriormente vai implantar o sistema. Uma vez implantado o sistema, a gente faz o acompanhamento daquilo, né? Uma vez fechado, documentação do sistema. Muito importante a documentação do sistema, porque os sistemas de automação são sistemas complexos. Então, se não automatizar, o pessoal de manutenção depois da área vai ficar perdido. E essa documentação, apesar de ela estar lá no último degrau, na verdade a gente começa a documentar desde aqui, certo? Nós só colocamos lá no último degrau, é só para ficar mais didático a coisa. Mas você começa a documentar o sistema a partir do momento que você identifica a necessidade do cliente. Toda fase ali você tem que documentar.
os documentos próprios, né, de cada fase. Quando chega lá no final, você fez os testes, fez o acompanhamento, está tudo ok, só fechar o sistema e entregar a documentação para o cliente. Bom, aqui nós colocamos os fatores a considerar para a elaboração daquela arquitetura. Arquitetura sempre pensando em chão de fábrica, são os transmissores, sensores, os controladores e os supervisores. Bom, você tem que chegar na área, naquela fase inicial, a gente tem que ver, levantar, né, quais são os fatores que a gente precisa considerar para fazer aquele projeto lógico. O que é? A gente chega lá, aqui só está como exemplo de alguns itens, mas tem muito mais itens, né? Os transmissores de campo estão distantes do PLC, é uma coisa a considerar. Você vai fazer com cabo, você vai fazer através de rede, o PLC pode ficar no campo, pode ficar na sala elétrica, muito distante do processo. Como é o ambiente? Existem muitas interferências eletromagnéticas, porque normalmente nas fábricas, né, existem cabos de força, cabo de controle. Quando a gente passa cabo de sinal, pode sofrer muita interferência, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os equipamentos serão interligados em rede? Não. O supervisor está na sala de operação no campo. Se ele estiver na sala de operação, ele pode ser um supervisório rodando um desktop comum. Se ele estiver na área, ele precisa de ter um equipamento mais robusto, um equipamento que tem uma MD65, 67, aguenta ruído, aguenta poeira, essas coisas todas. Já existe um padrão de controle para a empresa? É uma outra pergunta, é um outro fator que tem que considerar. Muitas vezes a empresa já tem um padrão de desenvolvimento e a gente, como prestador de serviço, tem que respeitar aquele padrão do cliente. Ele já tem uma forma de desenvolvimento, a gente tem que pegar essa forma de desenvolvimento e desenvolver conforme é o requisito dele, né? Existe uma capacidade, uma intenção de expansão futura? Muitas vezes o cliente tem uma linha grande, tem uma linha muito grande, aí ele quer automatizar só uma parte para ver se realmente funciona, se traz retorno para ele. Aí ele quer, coloca a automação nessa parte pequena e depois vamos fazer a expansão. Então a gente já tem que prever essa expansão na hora que a gente estiver definindo, né, aquela arquitetura do sistema.